Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para, junto com os irmãos, estudarmos a lição dessa manhã. A lição da nossa revista, a lição que foi escolhida para o nosso trimestre. E nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 7. Ela está baseada no livro de Romanos 3, 23, Romanos 6, 16 a 22. Inicialmente nós iremos convidar os irmãos para a leitura da Palavra de Deus, livro de Romanos, capítulo 6, versículos de 16 a 22. Leamos a Palavra de Deus. Não sabeis que naquele a quem vós ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque em outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma da doutrina a que foste entregue. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando era escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa é a palavra para a reflexão nessa oportunidade, para a direção da nossa escola nesse momento. Então nós, pegando a lição, nós temos o título para a nossa avaliação, nossa reflexão nessa manhã, né? Tem por nome o preço do resgate, né? O preço do resgate. Podemos dizer que de maneira bem simples, que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço, né? O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate, não é? Então era muito comum, se acontecia muito no passado distante, e em algumas situações, acredito eu, isolada, né, acontecia algumas circunstâncias quando alguém tinha o seu bem tirado e alguém ligava para essa pessoa e apresentava um preço para que fosse devolvido o bem daquela pessoa, né? Então, de uma maneira bem simples, para que a gente entenda, o resgate era exatamente o preço que a pessoa pagava por aquilo ali. E a redenção é o processo, aquilo que se faz para buscar o resgate buscar o bem que lhe fora tirado. Todo aquele trabalho que é feito para se recuperar o bem que lhe fora tirado. Aquilo que lhe pertencia, aquilo que era para ser seu. Então, o resgate era o preço cobrado, que se pagava. Então, acontecia muito na Idade Média, como alguém era colocado cativo, prisão, alguma coisa, e essa pessoa possuía bens, né? E ela era preservada a sua vida, evidentemente, e era apresentado seus parentes, a quem ele pertencia, ao grupo que ele pertencia, se ele pertencia à nobreza, ou uma família de mercadores ricos, era apresentado aquele valor. Então a família pagava aquele valor
e pegava de volta, recebia de volta o seu ente querido, seu parente, seu filho, a pessoa que estava ali cativa. Então é nessa linha de pensamento que nós iremos caminhar nessa manhã. O ponto 1 diz o seguinte: o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Então não é algo assim do Novo Testamento, né? É um termo que já vem de longa data, vem lá do Velho Testamento, algumas práticas que vai caminhar nesse sentido. Então ele diz o seguinte: a ideia ocorre em Êxodo 4:22, vai aparecer alguns pontos, né? Nós vamos citar aqui algumas partes somente para ilustrar. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Em Êxodo 13:2, todo animal primogênito é de Yahvé, mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho em campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia se pagar um preço por ele, como lemos em Êxodo 13:13. Então, como nós conhecemos, nós aprendemos, o primogênito pertencia, o macho, né, pertencia a Deus. Então, no caso em particular, ele cita aqui o jumento, como era um animal útil de carga, tinha que ajudar no trabalho, do que eles precisavam fazer. A pessoa poderia pagar um preço por ele, né, para ter ele de volta. Então pagava o preço e não precisaria entregá-lo, continuaria com ele, mas tinha o preço, né, que se pagava por esse animal que lhe ajudava ali, né? Então nessa primeira ocorrência bíblica, a ideia de dar algo em troca de algo. Então ele pagava, ele dava um valor em troca daquele que era o seu bem necessário para o seu serviço, né? Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. O resgate aqui é de dar o valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais, né? Ele pertencia, agora como era o primogênito, tinha que ser entregue para Deus, conforme a palavra orientava. Ele pagava o preço do resgate e tinha aquele seu bem de volta, né? A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, de 28 a 30, né? Como não era ele vai falar sobre o caso do boi, né? Falava que o animal, caso chifrasse alguma pessoa, essa pessoa viesse a falecer, e o dono não sabia que o seu animal era tão perigoso, caso ele não soubesse, o animal era morto, era apedrejado e ficava assim por isso mesmo. Não havia resgate, não havia nada. Porém, se o dono tinha conhecimento que o animal era perigoso, atacava as pessoas, e ele não tomou nenhuma providência, o animal fez isso, atacou alguém, matou alguém, então o animal seria apedrejado e o dono da mesma forma. Porém, havia essa ressalva: se o dono, o parente dessa pessoa que foi morta pelo animal, resolvesse aceitar o resgate por aquela vida, aí havia essa possibilidade. O dono do animal tinha que pagar o que for pedido. Ele pagava, ele não seria morto junto com o animal, só o animal estaria sendo morto, né? Então o princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria o preço. Então a pessoa foi morta pelo animal dele, ele tinha conhecimento, ele deveria ser apedrejado junto com o animal, porém essa ressalva que permitia que o dono, o responsável pelo falecido, cobrava dele o resgate pela vida. Então, vida por vida. Então, ele, para preservar a sua vida, não ser morto com o animal, pagava o valor exigido, né? O resgate pela sua vida, né? Aqui é pagar um preço para ter vida. Então, ele seria morto, mas ele pagaria o preço do resgate pela sua própria vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livraria da condenação. Não iria morrer mais, porque ele pagou
o preço estabelecido conforme orientação da lei, né? Com o tempo, a palavra tanto do grego como do latim passou a ter uma ideia de um preço pago para comprar o escravo ou um cativo, tornando-o livre. Pagava-se um preço pela redenção do cativo. Então entra aqui a figura do, né, a questão dos escravos. A pessoa era escrava e ela pagava, ou alguém pagava por ela, um preço para que ela se visse livre. Se comprava e ela ganhava ali a liberdade, né, mediante o pagamento do resgate pela sua liberdade. Então foi esses pontos que aparecem ali no Velho Testamento, e alguns outros cantos também aparecem, somente para estabelecer uma ideia, né, do que vem a ser o resgate, a redenção. É o que nós iremos passear dentro desse assunto, dentro desse tema. O que diz a teologia acerca do que nós estamos falando, né? Definição teológica de redenção. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação, né? Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificativa, santificação e a vida eterna, né? Redenção. Aí alguém pode, mas que vem a ser redenção, né? Redenção é tornar livre, em termos bem simples, né? Pegar a figura do cativo, ele foi redimido, ele ganhou de volta a sua liberdade, ele ganhou de volta aquilo que ele havia perdido. Então alguém foi e pagou. Então esse que pagou, essa pessoa que fez, né? Ele foi e proporcionou ele essa liberdade através do pagamento do resgate, através de um sacrifício, através de alguma coisa, né? Então Jesus fez isso por nós, fez isso por cada crente, fez isso por todo ser humano. Jesus se apresentou, né? E pagou na cruz com o seu sangue o preço pela nossa liberdade, pela nossa salvação, né? Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Então a pessoa sem Cristo, sem Deus, sem salvação, ela é escrava do pecado. Ela está ali, né, fazendo o que o pecado quer, a vontade do pecado. Ela encontra a sua liberdade em Cristo, né? E é libertada para não mais ser escrava de ninguém. Então, uma vez que Jesus libertou a pessoa, ela é livre, não será mais escrava de ninguém. Ela tem a liberdade que Cristo proporciona através do seu sacrifício na cruz. Cristo, o Redentor, né? Dos muitos títulos de Cristo, esse, sem dúvida, é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento mostra como sendo o Redentor, né? Por que Redentor? Redentor é aquele que concede a liberdade, né? Aquele que vai redimir, aquele que vai trazer a liberdade. Evidentemente que tem muitos conceitos que levam a esse entendimento, mas de maneira clara, né? O Redentor é aquele que vai trazer a liberdade. Foi o que Cristo fez, ele nos trouxe a liberdade, né? Vejamos os seus ensinos, ensino de Cristo, ensino de Jesus. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos dele. Redenção livre do pecado. Então não é mais escravo do pecado. Aquela pessoa que tem Cristo, que aceitou Jesus como Salvador, ela não mais é escravo do pecado, né? Aí alguém pode pensar, mas ela não é mais escravo do pecado e ela agora é servo de Deus. Aí alguém erroneamente pode pensar, servia numa condição, agora está servindo em outra condição. Não é verdade, né? Então, o ser humano com Cristo, a pessoa com Cristo, ele tem a liberdade. Então, esse ato de servir a Deus é um ato de liberdade. Ele faz com consciência livre, ele faz por escolha. Nenhum crente é obrigado a ser crente. Ninguém vai encontrar alguém salvo em Jesus, ele se sentindo preso a alguma coisa. Não.
ele serve a Cristo em liberdade. Em razão ao pecado, não é assim. A pessoa escrava do pecado, ela faz o que o pecado quer. O pecado domina, o pecado tem poder sobre ela para ela fazer a vontade do pecado. E a pessoa com Cristo, não. Ela tem a liberdade de escolher servir a Deus com alegria. Ela faz com alegria. Aí alguém vai pensar, mas ele não peca mais? Peca. Pode pecar. Né? Não quer dizer que vai pecar. Não necessariamente. Mas ela agora, ela vive uma nova situação. Ela pode dizer não ao pecado. E mediante a ação do Espírito Santo na vida dela, né, cada vez menos ela vai fazer isso. Né? Antes, escrava do pecado, ela não tinha escolha, ela pecava. Agora não. Ela pode escolher não fazer o errado, fazer somente o certo. Né? Tem a liberdade. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguimos não pecar. Né? Como eu disse, na condição de pecador, escravo do pecado, o escravo faz o que o Senhor manda. Né? A pessoa sem Cristo, o Senhor dela é o pecado. Então ela faz o que o pecado queria que fizesse. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. A submissão ao pecado é escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche a nossa vida de significado. Uma vez sem Cristo, obrigado a fazer a vontade do pecado. Agora com Cristo, ele faz a vontade de Deus. Ele não tem mais a vontade. Pode até ocorrer de uma vez perdida, o crente cometeu algum erro aqui ou ali, não é? Enquanto estiver nesse corpo, ele tem a tendência da carne nele, mas à medida que ele está voltado para as coisas de Deus, essa tendência tende a diminuir, né? Em alguns casos até desaparecer. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção, né? A nossa liberdade. Então o sangue de Cristo foi o preço, né? O resgate. Né? Qual foi o preço da sua salvação? O sangue de Jesus. Aquele sangue derramado na cruz. Foi o quanto custou a nossa salvação. A salvação que está sendo oferecida a todo ser humano. O preço é o sangue de Jesus. Mas alguém que se deu como resgate por nós, né? Cristo se deu como resgate por nós. Ele mesmo se apresentou, se ofereceu como resgate para a salvação de todo ser humano. Mas, quando isso ocorre, quando ocorreu de Jesus pagar o nosso resgate, muita coisa aconteceu. Né? Então, nós iremos falar também de algo muito importante que aconteceu. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou participantes da sua natureza de filho. Que coisa impressionante, não é? Veja só. Você aceita Jesus, quem aceita Jesus, ele recebe a liberdade, a salvação, e ele se torna, né? Ele de escravo do pecado, ele adquire a mesma condição de Jesus como filho. Então, como é Jesus como filho? Jesus é o Filho de Deus. Aí o crente com Jesus, quando aceita Jesus, ele recebe essa condição de filho de Deus. Ele se passa, a partir daí, também ser filho de Deus. Para por aí? Não. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, né? Então o crente um dia vai deixar esse corpo, vai morrer como todo ser humano, no princípio, da maneira natural, vem a morrer. Mas um dia ele vai ressuscitar, né? Exatamente como Jesus Cristo. Ele vai ressuscitar. Jesus foi para o céu, está à destra de Deus, está na glória eterna. Mesma coisa o crente, vai ressuscitar, vai para o céu, vai estar na glória eterna
com o Senhor Deus, desfrutando das maravilhas de estar com Deus. Não é? Então você, quando recebe Cristo como Salvador, um monte de coisa boa acontece na vida daquele que recebe Cristo. Né? Ganha liberdade do pecado, não é mais escravo do pecado, ele agora é uma pessoa livre, né, para dizer não ao pecado e sim a Deus o tempo todo, né, falar sim para Deus, se submeter à vontade de Deus com plena liberdade de escolha, né, e fazer isso com muita alegria. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo, né? Já mencionamos, já falamos aqui, né? Você também recebe esse direito, recebe essa bênção que é desfrutar da ressurreição e de estar na glória com o Senhor Deus. É porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. Como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Né? Isso tudo vai acontecer na vida do crente. Fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você agora, eu, toda aquela pessoa que tem Cristo como Salvador. Ele agora pertence a Deus. Ele é propriedade exclusiva de Deus, que a Bíblia chama de santo, né? Separado. Ele agora pertence a Deus. Então, aquele que tinha poder sobre a vida dele, não tem mais. Aí alguém, mas o crente erra, pode errar, mas não tem mais poder na vida dele como antes. O crente tem a liberdade para dizer não às coisas erradas, de seguir em frente na direção das coisas de Deus. Para pensar e agir. Redenção ou resgate é a essência da salvação. Né? Como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravo de alguém, nem mesmo dono da nossa vida. Né? Santuário de Deus. Não mais escravo do pecado. Não para ser usado mais pelo pecado. É para ser usado por Deus. Pensemos em 1 João 4:4 e 5:19. Somos do Senhor. Né? Somos do Senhor. Pertencemos a Deus. Aquele que está em nós, o nosso dono atual é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado. Né? Transigir com o pecado. Né? Isso é o que? É acordo. Não tem mais acordo com o pecado. Não tem. Né? Então, como a gente, que não haja uma compreensão errada disso daí. Falar que o crente não peca mais. Nós sabemos que o pecado está por aí. Né? A Bíblia, Romanos 3:23, fala, também está no texto tema. Né? Todos pecaram. Então o pecado está por aí, mas agora de uma maneira diferente. Porque o crente não vive pecando. Né? Não é a natureza dele. Então quando ocorre, é uma particularidade. É algo excepcional. Aconteceu algo perdido ali. Não é mais a sua prática natural. Já o homem sem Cristo é natural. Né? Cometer erro, cometer pecado. Então o crente agora, na nova natureza, com Cristo, ele não tem mais acordo com o pecado. Não tem. Não existe mais acordo. Porque Jesus, quando morreu na cruz, quando derramou o seu sangue para a salvação do ser humano, e o ser humano aceita esse sacrifício pago por Jesus, que é o preço pela sua vida. Aí ele começa uma nova história. E uma nova história, né, onde ele pertence a Deus. Porque Deus o comprou, porque Deus o resgatou.
através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a nossa palavra nessa oportunidade. Que Deus nos abençoe e venha acrescentar em nós aquilo que nós não mencionamos no decorrer dessa lição. Que Deus nos abençoe. Amém.